Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Eduardo Carolino para mais um de nossos vídeos para o canal Simplifica, professor. E hoje eu trouxe, um assunto muito importante, muito abordado, no que nós estamos agora traçando em relação à educação. Nós sabemos que a educação, ela transforma numa velocidade muito grande. Mas se transforma, professor, em qual aspecto? Do que se trata esse vídeo? Hoje eu vou falar de 3 metodologias ativas, tá? Importante para a sua sala de aula. Então você, professor, fica comigo até no final desse vídeo para que você possa entender. E tomara que diretores e supervisores pedagógicos também sejam alcançados com esse vídeo para que a gente possa contribuir para uma jornada interessante para o professor, para o aluno, porque as metodologias ativas elas são centradas no aluno. Então, nesse vídeo, vamos falar de 3 metodologias ativas que vão transformar a sua jornada em sala de aula e vão transformar o ensino-aprendizagem do processo, todo onde seu aluno está envolvido e ele é o centro dessa questão. E vai facilitar demais a sua carreira, professor, a sua vida, principalmente para professores iniciantes, Essa jornada sempre está renovando, E professores que já estão há muito tempo nas ativas e estão tendo que lidar com essas novas tecnologias, lidar com esse novo sistema de educação. Então, vem comigo. Vamos falar de metodologias ativas e a primeira que eu quero abordar aqui temos 3, vou falar de cada uma delas e vou trazer exemplos de sala de aula que eu usei para poder desenvolver nesse processo. Então, a aprendizagem em pares. Do que se trata essa metodologia? Nada mais é do que você trabalhar, os alunos, em parceria, trazendo o contexto do seu conteúdo, da sua matéria para o dia a dia desses alunos. Você pode trabalhar em duplas, principalmente, e distribuir essas tarefas desse processo de aprendizagem junto com eles. Você pega o tema da sua aula, você pega o tema que você quer abordar e contextualiza esse tema com o dia a dia dos alunos. Quando você consegue fazer isso, você leva eles em outro patamar. Porque vai aguçar a curiosidade, eles vão trabalhar esse conjunto de pares, vão pesquisar, vão desenvolver, E aí você vai conseguir pegar o seu conteúdo, através deste método, dessa estratégia de aprendizagem em pares para poder desenvolver. Como que eu fiz em sala de aula? Eu trabalhei raciocínio lógico, um conteúdo, e usei essa metodologia de pares. Trouxe palavras cruzadas. Você já trabalhou palavras cruzadas? Então eu peguei palavras cruzadas, dividi eles em duplas e eles ficaram ali, Peguei aulas de outro professor emprestado que envolvia também o tema, Porque palavras cruzadas são conhecimentos gerais, são conhecimentos, que envolvem amplo entendimento e eles começaram a ser desafiados a responder aquela palavra cruzada sem resposta, só com o banco das palavras cruzadas, e eles foram desenvolvendo. O resultado foi fantástico, foi brilhante, Tinha uma pequena competição entre eles, que já faz parte da nossa metodologia. Todas elas que eu estou citando aqui, os exemplos, sempre trabalhou com a terceira, mas eu não vou falar dela aqui agora. E a gente trabalhou, esse processo aí. Então foi muito interessante e o resultado, você não tem noção de quanto que é o resultado, tá? Então faça esse teste, trazendo o contexto deles do dia a dia. Toda educação, os alunos dessa geração de hoje, eles precisam ser contextualizados com isso, tá? Então beleza. Segundo, que é a metodologia baseada em projetos. Então, hoje é muito importante que a escola, que os conteúdos se comuniquem. E você desenvolva projetos multidisciplinares que envolvem grupos, equipe. E aí o projeto ele precisa de 4 etapas. A primeira etapa é a etapa do planejamento, onde você vai pegar cada grupo, vai trazer um tema, ali a respeito. Por exemplo, na escola que nós trabalhamos ano passado e usamos essa metodologia, nós fizemos uma feira de empregabilidade. Então, o que essa feira queria dizer? As pessoas iam se identificar, cada turma ia se identificar com uma profissão em si. Então, eles fizeram a votação entre eles, cada turma escolheu,
né? Esse projeto foi com a escola toda, então a escola tem 14 turmas, então a gente trabalhou 14 profissões diferentes, isso, exatamente. Então cada turma era uma equipe, tá? Era uma equipe maior, mas a gente foi distribuindo tarefas, tinha que planejar, dividir tarefas, escolher, né? Uma parte do grupo ia encenar essa profissão, porque ia ter uma amostra de profissões, né, dessas empresas, desses empregos que eles escolheram, né? Então, por exemplo, o pessoal fizeram culinária, MasterChef. Fizeram lá, o pessoal se organizou e no dia da feira teve lá o pessoal cozinhando ao vivo e a cores, produzindo alimentos ali com toda a segurança, com toda a preocupação, porque fazia parte do planejamento, que é a etapa. E a segunda etapa era coletar essas informações, pegar essas experiências, colocar num escopo, dividir tarefas, tá? A terceira parte era a parte de execução, tá? A parte de execução, de montagem da feira. E a última parte foi essa questão mesmo, né? E o projeto, ele envolve demais a questão colaborativa. Foi um sucesso a feira de empregabilidade, né? Teve lá várias profissões, teve médico, teve advogado, teve professor, teve cozinheiro, teve várias profissões lá, né? Cada grupo escolheu uma profissão e o resultado é que nós tivemos um engajamento de mais de 80% dos alunos. 100% é muito difícil envolver, mas o resultado foi muito acima da média quando for um trabalho somente ali. Então, essa metodologia baseada em projetos ela é muito importante e ela requer o envolvimento de toda a escola, do corpo de direção, do corpo de supervisão e os professores engajados com isso. Cada professor ficou responsável, ou mais de um professor ficou responsável pelas turmas e fizeram ali, né, aquela questão de mentorear, serem mentores dos meninos naquela questão ali. Foi fantástico. E também, mais uma vez, teve competição, teve premiação, foi escolhido as melhores apresentações, porque essa competição é muito importante. De novo, a metodologia de gamificação, ela envolve o tempo todo. E finalmente, nós queremos falar dessa metodologia de que eu gosto demais. Eu gosto demais. Eu peguei uma turma de 8º ano, né? 7º e 8º ano, que eram as duas turmas que eu estava trabalhando em um determinado ano, e fiz um trabalho de gamificação. O que eu fiz? Eu fiz um campeonato de fatos. E o campeonato de fatos ele envolvia algumas coisas. Eu trouxe caixa de bis, caixa de batom, e pacote de pirulito, aquele pop, que é um grandão que eles adoram, tá? E aí a gente fez, né, numa fila, tipo passa-repassa, o pessoal vinha, entrava na fila e saía lá, sorteava lá uma operação da tabuada e ele tinha que responder dentro daquele tempo ali, que variava de 10 a 30 segundos para ele poder responder de acordo com o que caía para ele. Ele sorteava, caía lá e ele escolhia lá no painel, a gente montou um painel e tinha o tempo e a operação. Foi muito interessante, foi muito bacana. Esse eu fiz só com 2 turmas, tá? Então a gamificação ela tem muito a ver com essa premiação, com essa competição, de você envolver, trazer, porque essa geração está muito envolvida nos games, tá? Então você vem, trabalha. Uma outra experiência que eu quero aproveitar é que eu estava assinando matemática financeira, também estatística, misturei um pouco de matemática financeira com estatística num conteúdo, e eles estavam montando tabela, coletando dados e montando tabela. O que nós fizemos? Peguei a televisão grandona da escola, levei para a sala de aula, tá? Isso foi num sábado, né? Num dia letivo, levei para a sala de aula e eles tiveram que montar um campeonato, tiro curto, né? Escolher os times, envolver meninas e meninos. Nem todo mundo gosta deste tipo de competição, mas o engajamento foi bem proveitoso. Então, tanto meninas quanto meninos escolheram os seus times, né, disputavam entre si, montaram a tabela, tinha que montar a tabela, tinha que sortear os jogos, né, os grupos, e tinha que marcar o artilheiro, eles tinham que coletar todas essas informações, tá? Depois montar a tabela bonitinho e fazer o campeonato do início ao fim, com o primeiro colocado, segundo colocado, terceiro colocado, artilheiro, goleiro menos vazado. Então, tudo isso
foi usado no nosso trabalho de gamificação, num conteúdo, montando matemática financeira com estatística, onde envolvia tabela e coleta de dados. Gráfico a gente não fez, mas poderia também trabalhar com os gráficos, com os resultados. Foi sensacional o resultado e o pessoal envolvia. Porque qual que é o objetivo das metodologias ativas? É contextualizar uma coisa real com um conteúdo programático. Então isso é muito importante na nossa jornada, e se você usar essas 3 metodologias no seu dia a dia de sala de aula, muita coisa vai melhorar, né, no resultado e no processo de ensino-aprendizagem. Tá bom, pessoal? Aquele pedido sempre especial, não deixe de curtir o vídeo, deixar o like, deixar o joinha e a gente seguir nessa jornada juntos rumo a um processo de aprendizado 100%. A sua aula nunca mais será a mesma a partir do momento que você colocar essas metodologias em prática. Forte abraço e até o nosso próximo vídeo.